Existe uma angústia sobre a qual ninguém tem permissão para falar. Uma inquietação que cresce dentro da sua própria casa, enquanto todos ao seu redor fingem que nada está acontecendo. Você sente a frieza presente nas palavras dela, o desdém nos olhares, o silêncio calculado sempre que você entra no ambiente. No entanto, você é quem precisa ficar calada. Porque se você revelar a verdade, se você disser que a esposa do seu filho a trata com falta de respeito, você automaticamente se torna a vilã. A sociedade já tomou sua decisão. Você é a sogra complicada, aquela que não consegue se adaptar. Mas e se essa dor não fosse sua fraqueza, mas sim sua percepção de uma realidade psicológica que outros não querem enxergar? E se Carl Jung, o pioneiro da psicologia profunda, já tivesse descrito há um século os mecanismos que hoje operam na sua sala de estar? Nos próximos minutos, você compreenderá por que certos padrões de comportamento não são coincidências, por que alguns conflitos não podem ser resolvidos e por que sua dignidade é mais importante do que uma falsa harmonia. Isto não é um manual para lutar, mas sim um caminho para a soberania interior. As descobertas que virão a seguir não irão livrá-la da dor, mas oferecerão clareza. E às vezes, a clareza é a única coisa que se coloca entre o colapso e a dignidade. Primeiro, você precisa reconhecer o que realmente está acontecendo. Nem toda relação difícil resulta de mal-entendidos ou diferenças culturais. Jung falava sobre arquétipos, os padrões universais do comportamento humano que estão ancorados no inconsciente coletivo. Um desses arquétipos é o lado sombrio da psique feminina, não no sentido de bem e mal, mas como uma estrutura psicológica que exerce poder através da manipulação. Quando uma mulher entra em uma família e sistematicamente tenta obter controle territorial, frequentemente esse mecanismo arquetípico se manifesta. Observe o padrão. Ela é encantadora e prestativa com amigos, colegas, até mesmo com estranhos. Mas com você, quando não há testemunhas, tudo muda. A voz se torna gelada, as palavras precisas, ferinas, os gestos repletos de desprezo sutil. Isso não é coincidência. Jung diria que há uma estratégia consciente, embora inconsciente, em ação. Ela cria uma realidade na qual você é a única que prova o veneno, enquanto todos os outros veem apenas mel. O erro que muitas mães cometem é acreditar que paciência e compreensão dissolverão essa dinâmica. Elas pensam que se forem mais amorosas, mais complacentes, mais invisíveis, a situação melhorará. Mas o contrário acontece. De acordo com a compreensão de Jung sobre a psique, existem certas estruturas de caráter que permanecem estáveis. Nem toda pessoa está no caminho da individuação. Nem todos buscam crescimento interior. Algumas pessoas construíram sua identidade em torno de controle e dominação, e nenhuma quantidade de bondade mudará essa estrutura fundamental. O que isso significa para você? Significa que você precisa parar de esperar. Parar de ter esperança de que ela um dia desperte e reconheça o que fez. Essa esperança é tóxica, porque mantém você em uma posição de impotência. Jung nos ensinou que a verdadeira maturidade psicológica significa aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Escreva a verdade nos comentários se você enxerga esse jogo. Agora vem a parte mais difícil. Você precisa entender que o comportamento dela não é aleatório, mas parte de uma dinâmica psicológica mais ampla. No conceito de Jung sobre persona e sombra, as pessoas frequentemente escondem seus impulsos mais obscuros atrás de uma máscara de adequação social. Sua nora mostra ao mundo uma persona de esposa perfeita, mãe amorosa, mulher respeitosa. Mas com você, ela libera sua sombra, porque intuitivamente sente que você representa uma ameaça à sua posição. Você não está louca. Você vê algo que é real. O problema é que ninguém mais quer ver. Seu filho está emocionalmente cego, preso entre duas mulheres que ele ama, e frequentemente escolhe o caminho de menor resistência. A família quer paz, então sua percepção é descartada como exagero. E a sociedade já decidiu que sogras são fundamentalmente o problema. Jung escreveu extensivamente sobre a importância de limites psicológicos. Ele usou o termo individuação para descrever o processo através do qual uma pessoa separa seu verdadeiro eu das projeções e expectativas dos outros.
No seu caso, isso significa que você deve aprender a criar um espaço interior que seja intocável. Não importa o que ela diga, não importa como ela a trate, existe um núcleo dentro de você que ninguém pode alcançar. Como você consegue isso? Parando de tornar sua estabilidade emocional dependente do reconhecimento dela. Cada vez que as palavras tóxicas dela atingem você, cada vez que o olhar desdenhoso dela perfura sua alma, há um momento em que você pode escolher. Você pode escolher interpretar isso como um ataque ao seu valor, ou pode vê-lo como informação sobre o estado interior dela. Ela é quem vive em sua própria prisão psicológica, não você. A tentação de se defender, de explicar, de justificar é grande, mas Jung diria que essa é a armadilha. Quanto mais você reage, mais poder você dá a ela sobre seu mundo interior. A verdadeira força psicológica não se mostra na luta, mas na capacidade de permanecer intocada. Isso não é indiferença no sentido frio, mas soberania. Você compreende que o comportamento dela diz mais sobre ela do que sobre você. Aqui está uma verdade difícil de aceitar. Algumas pessoas desfrutam do sofrimento alheio. Jung estudou os aspectos sombrios da psique humana e reconheceu que o sadismo existe não apenas em casos extremos, mas também em interações cotidianas sutis. Quando sua nora a provoca e depois observa sua reação emocional, isso pode ser uma forma de satisfação psicológica. Ela se sente poderosa quando vê que pode machucá-la. Por isso, a arma mais poderosa que você tem é a recusa em reagir. Não por medo, não por evitação, mas por decisão consciente. Você a priva do que ela busca, seu sofrimento emocional como confirmação de seu poder. No início, isso será difícil. Seu corpo está condicionado a reagir. Seu coração dói com cada injustiça. Mas com o tempo, você desenvolve o que Jung chamaria de imunidade psicológica. Imagine que você é uma cientista observando um experimento. Quando ela fala, quando ela age, você observa com interesse clínico, mas sem envolvimento pessoal. O que a motiva? Quais medos se escondem por trás de sua agressão? Qual vazio ela tenta preencher diminuindo os outros? Esse distanciamento não é frieza, mas clareza. Você vê o padrão, mas não está mais presa nele. E aqui algo notável acontece. Quando manipuladores percebem que suas táticas habituais não funcionam mais, quando descobrem que não podem mais machucá-la, frequentemente entram em crise. Inicialmente, intensificam seus ataques, procuram novas maneiras de alcançá-la. Mas se você permanece firme, se sua fortaleza interior se mantém inabalável, eles pedem o interesse. Você não é mais a fonte da qual podem extrair sua satisfação. Agora, para a descoberta talvez mais dolorosa, seu filho. Jung entendia os complexos conflitos de lealdade que surgem nas famílias. Um homem adulto que está entre mãe e esposa encontra-se em uma situação psicologicamente precária. Frequentemente, ele escolhe a mulher com quem compartilha sua vida, mesmo sabendo profundamente que ela está sendo injusta. Isso não é traição, é uma decisão de sobrevivência emocional. Ele vive com ela todos os dias. Ele dorme ao lado dela todas as noites. A pressão psicológica para manter essa relação primária estável é imensa. E você, como mãe, independentemente do que sacrificou, representa agora uma complicação nesse equilíbrio. Isso não torna a situação menos dolorosa, não diminui a injustiça, mas ajuda a entender que sua rejeição não é sobre seu valor, é sobre a incapacidade dele de lidar com a complexidade emocional da situação. Jung diria que ele está evitando seu próprio trabalho de individuação. Ele escolhe a ilusão de harmonia em vez de confrontar a verdade desconfortável. E essa é a escolha dele, não sua responsabilidade. Você dedicou sua vida a esta criança, fez sacrifícios que ninguém jamais reconhecerá completamente. E agora, na fase da sua vida em que você mereceria respeito e reconhecimento, você é confrontada com frieza. Isso é injusto, isso é doloroso e isso é real. Mas seu valor como ser humano, como mãe, como mulher, não depende da capacidade dele de reconhecer isso. Jung ensinava que cada pessoa é responsável por seu próprio processo de individuação. Você não pode forçar ninguém a crescer, a reconhecer, a amadurecer. Você só pode assumir essa responsabilidade por si mesma. Talvez um dia venha a reconciliação.
Talvez ele eventualmente veja a dinâmica com mais clareza. Talvez ela mude com o tempo. Mas você não pode construir sua vida nesse talvez. Você precisa encontrar uma maneira de viver agora, com a situação como ela é, não como você espera que seja. Jung falava sobre a importância da sombra, a parte escura e frequentemente negada da nossa psique. Toda pessoa tem uma sombra, você também. Talvez ao longo dos anos você tenha engolido coisas que deveria ter dito. Talvez tenha traído seus próprios limites por medo de conflitos. Talvez tenha se perdido tanto no papel de mãe perfeita que esqueceu de ser também uma pessoa completa. Isto não é uma acusação, é um convite à autorreflexão. A sombra não é o inimigo, mas uma parte de nós que precisa ser integrada. Quando você reconhece onde entregou seu próprio poder, pode começar a retomá-lo, não através de luta, não através de acusação, mas através da decisão consciente de viver de forma diferente. Não se trata de lamentar o passado. Trata-se de entender que, a partir desse momento, você pode escolher. Você pode escolher preservar sua dignidade, mesmo que ninguém a valorize. Você pode escolher preencher sua vida com significado, mesmo sem o reconhecimento da sua família. Você pode escolher ser interiormente livre, mesmo que as circunstâncias externas não sejam ideais. Jung acreditava no poder transformador da consciência. Apenas o fato de você ver essa situação claramente, de reconhecer os padrões, de compreender os mecanismos psicológicos, já muda algo em você. Você não é mais a vítima inconsciente de uma dinâmica tóxica. Você é uma observadora consciente que pode tomar decisões. Escreva força nos comentários para retomar seu poder agora. A sociedade talvez continue a mal interpretá-la. As pessoas talvez digam que você deveria ser mais complacente, mais compreensiva, mais paciente. Deixe-as falar. Elas não vivem na sua pele. Elas não sentem sua dor. Elas não veem as crueldades sutis que acontecem atrás de portas fechadas. Jung a encorajaria a confiar na sua própria percepção, mesmo quando ela vai contra a opinião coletiva. No final, permanece a questão: como você quer passar esta fase da sua vida? Na luta constante por reconhecimento que talvez nunca venha? Na amargura sobre injustiças que você não pode mudar? Ou na construção consciente de uma vida rica em significado, mesmo sem as partes que você desejaria ter? Jung via a vida como uma jornada em direção à totalidade, não à perfeição. Totalidade significa integrar todos os aspectos da sua experiência, incluindo os dolorosos, os injustos, os não resolvidos. Significa aceitar que algumas histórias não têm um final feliz e, ainda assim, encontrar sua paz. Você está agora em um ponto de virada. Você pode continuar tentando consertar uma relação que talvez seja estruturalmente irreparável, ou pode redirecionar sua energia para a criação de uma vida que a nutre, que a preenche, que lhe dá dignidade, independentemente do tratamento dela. Isto não é desistir, isto é sabedoria. É o reconhecimento de que algumas batalhas não podem ser vencidas e que a verdadeira vitória está em manter a própria alma intacta. Jung passou sua vida ajudando pessoas a encontrar sua força interior, não em circunstâncias ideais, mas em meio às dificuldades da vida. Sua força não se mostra em mudar a situação. Ela se mostra em não se perder enquanto passa por ela. Você permanece você mesma, com seus valores, sua dignidade, sua verdade, independentemente do que outros façam ou deixem de fazer. Haverá dias em que a dor será esmagadora, dias em que você duvidará da sua decisão, em que a solidão será difícil de suportar. Isso faz parte do ser humano. Jung diria que a escuridão também tem seu lugar, que precisamos atravessar a noite para reconhecer a profundidade da nossa própria luz. Mas também haverá dias em que você sentirá que criou um espaço de liberdade interior, momentos em que reconhecerá que o comportamento dela não a destrói mais, porque você construiu um núcleo dentro de si que é indestrutível. Esses momentos são preciosos. Eles mostram que você está no caminho certo. Talvez você se pergunte se é egoísta pensar em si mesma, priorizar seu próprio bem-estar. A resposta é não. Após décadas de doar, de sacrificar, de colocar suas próprias necessidades em segundo plano, não é apenas seu direito, mas sua responsabilidade cuidar de si mesma.
Ninguém mais fará isso. Jung frequentemente falava sobre a segunda metade da vida como um tempo de volta para dentro. Enquanto a primeira metade da vida é frequentemente dedicada ao mundo externo, à construção de família e carreira, a segunda metade é um tempo de exploração interior, de busca por significado mais profundo. Talvez este conflito seja um impulso doloroso para realizar essa virada. O que realmente importa não é se ela alguma vez irá respeitá-la. O que importa é se você respeita a si mesma, se pode olhar no espelho e ver uma mulher que preservou sua dignidade, que falou sua verdade, que estabeleceu seus limites, mesmo quando foi difícil. Essa mulher no espelho é a única pessoa perante quem você deve prestar contas. As lições que Jung deixou são atemporais. Elas falam a experiência humana universal de conflito, dor e busca por significado. Na sua situação específica com sua nora, manifesta-se um padrão ancestral, mas sua resposta a isso pode ser nova, pode ser consciente, pode ser transformadora. Você tem escolha. Todos os dias, em cada momento, você tem a escolha de como reagir ao que encontra. Você pode escolher investir sua energia em batalhas infrutíferas ou pode escolher direcioná-la para a construção do seu próprio templo interior. Você pode escolher permanecer vítima ou pode escolher se tornar criadora da sua própria vida. Jung teria querido que você entendesse: sua vida, seu valor, seu significado existem independentemente do reconhecimento ou rejeição de qualquer outra pessoa. Você é completa em si mesma. Todo o resto é adicional, não pré-requisito. Se você ouve estas palavras e algo dentro de você responde, se sente que esta perspectiva a ajuda a ver com mais clareza, então a convido a se inscrever neste canal. Aqui encontramos juntos caminhos através dos labirintos psicológicos da vida. Sua história, por mais única que seja, toca um tema humano universal. E juntos, neste espaço de reflexão, encontramos a força para moldar nossa própria vida com dignidade, independentemente de como os outros nos tratam. Escreva dignidade nos comentários se você reconhece seu valor hoje.